a nossa entrevistada de hoje, nós vamos para cá para falar com a doutora Júlia Freitas. A gente convida ela, que já participou em outros momentos aqui do Bom Dia Mossoró. Na época, doutora Júlia, a gente estava falando daquela expectativa, das pesquisas que estavam começando, falamos muito do desconhecimento da doença, ainda que era numa fase muito inicial, né? E agora a gente já sabe que muitos outros estudos estão sendo feitos, várias vacinas estão sendo testadas e a gente começou a semana, né? Ontem foi divulgado um bom resultado preliminar mesmo aí dessa vacina que está sendo realizada por cientistas da Universidade de Oxford. É uma boa notícia, né? Bom dia. É isso. Bom dia, Ivanúcia. É a notícia mais aguardada para a gente que lida com coronavírus, já que a gente não tem um tratamento ainda efetivo e a gente ainda tem uma transmissibilidade no nosso meio. Essa vacina é a vacina produzida pela Universidade de Oxford e que é a vacina que está mais próxima de ter um resultado final. Ela começou hoje, esses últimos dias, a fase 3 de estudo, que já é um teste numa população maior, cerca de 50 mil pessoas, incluindo voluntários brasileiros. Mais de 5 mil brasileiros estão incluídos nesse teste. E com esses resultados da fase 3 é que a gente vai ter mais respostas sobre a real efetividade dessa vacina. Porque essa primeira fase que foi divulgada pelo Lancet essa semana incluiu apenas 1.000 voluntários, com idades entre 18 e 55 anos. E a gente sabe que o grande foco do coronavírus são os pacientes mais idosos e comorbidades. Nesses, a gente ainda não tem resultados de testes de vacina com ele. Outra coisa que a gente ainda não sabe é o tempo que essa imunidade que a vacina trouxe vai durar, né? Isso aí leva em torno de 6 meses para a gente ter essa avaliação final sobre a real efetividade dela. Então, a gente não tem também como saber quando ela estará disponível, se essa ou outra, né? É cedo para falar sobre isso. A gente tem mais de 160 vacinas em estudos, 23 estão numa fase mais avançada, a melhor até agora, mais avançada é essa de Oxford, mas a gente tem a previsão com uma estimativa muito otimista para junho do próximo ano, o que a gente ainda acha até muito precoce, né? Doutora Júlia, eu falei que a Larissa vai participar conosco. A gente não deu bom dia a Larissa Maciel hoje ainda, mas eu já cumprimento a Larissa Maciel, convido para participar desse momento de entrevista também. Oi, Larissa, bom dia para você. Você viu que a gente estava conversando com a doutora Júlia Freitas, ela é cirurgiã torácica, já participou do Bom Dia em outras oportunidades, e a gente convidou ela para a gente compartilhar também essa expectativa por essa vacina, né, da Covid-19. Bom dia, Larissa. Bom dia, Ivanúcia. Bom dia também para a Raquel, falando nesse momento de vacina. A gente com toda essa expectativa, na verdade, ontem a gente acompanhou talvez até um sopro de esperança que passou pelas redes sociais, muita gente acompanhando a chegada, inclusive, da vacina chinesa por aqui, doutora Júlia, no caso. E em relação também à vacina da Oxford, a minha questão não apenas da vacina Oxford em si, mas também de todas que estão à frente, a gente tem escutado muitos médicos, especialistas falando sobre a questão da imunidade de rebanho. Tem gente dizendo que é importante discutir o assunto e outras pessoas dizendo que não. Para quem está em casa, o que seria essa imunidade de rebanho? A imunidade de rebanho é uma imunidade que a gente adquire quando a maioria da população se torna resistente à doença. Por exemplo, a gente tem imunidade de rebanho para sarampo, a gente tem imunidade de rebanho para H1N1. Então, quanto mais gente tem a doença e mais gente é vacinado, diminui a circulação do vírus. Tem estudiosos que falam que a gente precisa atingir em torno de 50% a 60% da população para ter essa imunidade e para o vírus diminuir a circulação. Outros falam que em torno de 15% a 20% a gente já teria essa imunidade. Como tudo no coronavírus, a gente não tem certeza absoluta ainda de nada. O que a gente percebeu lá através dos estudos de Manaus, principalmente com o EpiCovid, é que provavelmente a gente não vai precisar realmente ter 50%, 60% da população imune para essa circulação diminuir. Lá em Manaus, a gente teve uma redução desse número de casos novos e de óbitos com a imunidade em torno de 15% a 25% da população, que foi o que a gente também observou na Itália e na Espanha. Então, a nossa expectativa é que se a gente conseguisse imunizar em torno de 1/4 da população do Brasil, a gente teria realmente uma imunidade geral e uma redução do número de casos e de óbitos. Doutora Júlia, enquanto essa vacina ela não chega até nós, a gente
todo mundo aguarda com muita ansiedade, né? Tem estudos mostrando que o uso da máscara, né, que é um uso obrigatório, recomendado também pelas autoridades de saúde, tem trazido bons resultados no que diz respeito também à gravidade dos sintomas, à intensidade dos sintomas. Tem estudos demonstrando isso. O que a senhora poderia nos falar a respeito? A gente tem uma suspeita de que quanto maior a exposição à carga viral mais alta, ou seja, se uma pessoa se expuser muitas vezes ao vírus num volume muito alto, alguém espirrando ou tossindo o tempo todo no seu rosto, isso geraria uma doença mais grave. Então, a máscara impediria que essa carga viral, mesmo que você se contaminasse, fosse tão alta. Mas tem estudos também que mostram que isso não faz diferença, que na verdade a diferença vai estar na geração e na resposta imune da pessoa. Então vai depender da sua capacidade de reconhecimento do vírus através de anticorpos e da qualidade da sua imunidade para destruir as células infectadas através dos linfócitos T, que são a nossa grande linha de defesa contra o coronavírus. Então, a gente ainda não tem muita certeza. O que a gente sabe, como a gente não tem tratamento ainda efetivo que garanta uma cura, é que a máscara e o isolamento social e os cuidados de limpeza de mãos e a toalete respiratória, tossir, espirrar, cobrir o rosto, é o que impede realmente a contaminação e o que vai diminuir o número de pacientes e de casos graves. Larissa. Só para fechar da minha parte, em relação também a essa preocupação com a cura, com vacinação, tem muita gente buscando remédios que, pelo menos até então, não tem nenhuma comprovação científica que curam o coronavírus. O quanto alertar também a população é importante para evitar essa automedicação e até agravar um caso de coronavírus. A automedicação nunca é recomendada, né? Ainda mais agora, no atual cenário de pandemia, em que muitas das medicações que estão sendo ditas como capazes de curar não tem estudo nenhum, não tem prova nenhuma e que podem gerar ainda outros problemas. Por exemplo, o corticoide, que foi tão divulgado, ele pode causar desde osteoporose até insuficiência renal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente toma, desde de fórmulas ditas naturais, chás e tudo mais, até medicações realmente compradas em farmácia, né? Ok, muito obrigada, doutora Júlia Freitas, pela participação. O que a gente tem a dizer para as pessoas é que continuem tomando todas as medidas de prevenção, né? Evitar tumulto, aglomeração, usar máscara sempre. Não é hora de relaxar. Essa vacina vai chegar, mas ainda não é agora, portanto, tem que adotar todas as medidas, né? Exatamente. As medidas de cuidado são o grande X da questão. Quanto mais você se cuidar, quanto mais você cuidar do próximo, melhor vai ser a nossa evolução, mais rápido a gente vai voltar ao novo normal, já que o normal, como a gente conhecia, ainda vai levar um tempo até a gente ter a vacina. Pois é, muito obrigada. Um bom dia de trabalho. Muito obrigada pela disponibilidade de sempre. Obrigada, doutora Júlia. Obrigada, Vanessa.